Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição do quadro Faça Direito, seus deveres. Está aqui na TV Caxias Band, no Band Cidade, toda semana, tá? Estamos também no YouTube, você acompanha a gente aí nas redes sociais. Agradecemos aí você que é internauta e não perde uma edição do Faça Direito. Hoje, com a participação do Dr. Jorando Djalma. Tudo bom, doutor? Tudo bem, pastor Vilmar. Satisfação estar com o senhor mais uma vez. Doutor Paulo Pereira, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelas boas-vindas, pastor, e é sempre uma satisfação estar aqui presente com o senhor. Satisfação é toda nossa. E a gente traz de volta aí o tema pensão por morte. Hoje é a segunda parte, né? Esclarecer muito sobre essa questão. Olha, porque na verdade o que é, quem tem direito, o que fazer para conseguir esta pensão, né? O benefício ele é pago pelo INSS, possui regras bem específicas, tá? Dr. Joran e Dr. Paulo Pereira vai explicar para vocês. Entenda quem tem direito, o valor a ser recebido, como solicitar a pensão por morte, entre outras dúvidas comuns. Você confere agora. Dr. Paulo Pereira, um tema polêmico, né? Aí a pessoa está casada. Aqui é TV, a gente tem que usar a linguagem também informal, né? Exatamente. Casou aí os dois, mas um tentou aí matar o outro. Tentativa aí de homicídio. E aí, mas de repente rola aí essa pensão, vai ter direito ou não vai? E se de repente chegou a óbito mesmo, matou a pessoa? E aí? É interessante que há duas situações. Anteriormente, antes da reforma da Previdência, aí teve algumas mudanças, mas antes era vedado só a questão do homicídio. Caso o cônjuge, a companheira, efetuasse um homicídio contra seu companheiro ou sua companheira, não teria direito ao recebimento de pensão por morte, logicamente, porque se a pessoa causou a morte ali, praticou um homicídio, ele não poderia se beneficiar daquela morte. Só que recentemente foi incluído também a tentativa. Caso um companheiro ou a companheira efetue uma tentativa de homicídio, ele não terá também direito a receber pensão por morte se futuramente ele vier a falecer. Vamos imaginar a seguinte situação. O companheiro tentou matar sua companheira e ela não veio a falecer naquele momento, foi hospitalizada, passou um tempo, ela saiu do hospital e eles reataram o relacionamento. Passados anos aí, essa companheira vem a falecer. E o companheiro agora vou receber a pensão por morte, vai no INSS. Só que lá vai estar o registro. Ele nunca mais se tornará dependente daquela companheira, ele não terá mais direito ao recebimento daquela pensão por morte. Então, tanto no caso de homicídio, como também no caso de tentativa, está vedado aí o direito ao recebimento de pensão por morte ou o retorno da qualidade dependente. Não retornará esse direito. Em todo caso é melhor viver bem, né? É melhor viver em harmonia. Agora eu pergunto para você, doutor Joran, quando os filhos têm direito à pensão por morte? A questão dos filhos é interessante. É importante saber que o filho tem direito à pensão por morte até 21 anos de idade, salvo se esse filho tem alguma doença grave, deficiência psicológica, física ou mental. Sendo grave, pode ultrapassar os 21 anos. Muito bem, então, pensão por morte, o tema de hoje aqui no quadro Faça Direito, seus deveres. Repito a você, com a gente aqui, Dr. Jorando Djalma. Já deixa aí as suas redes sociais, doutor Joran. @ADV Jorando Djalma. Dr. Paulo Pereira. @ADV Paulo Pereira. Doutor Paulo Pereira, vamos a um assunto aqui que muita gente não perguntaria, mas a gente deve perguntar, que todo mundo tem direito. Uma relação homoafetiva. Tem direito à pensão por morte? Tem direito. Desde que o STF entendeu que a relação homoafetiva ela é caracterizada também como uma relação regida pelo Código Civil, passa também a ter direito. Ele se enquadra aí ou numa relação por união estável, ou numa relação vinculada ali por um vínculo matrimonial, né, que é pelo casamento. Então tem direito pelas mesmas regras do relacionamento heterossexual, né? Então não vai divergir aí quanto a isso. Os direitos são iguais ali nesse caso. Faça direito, seus deveres. Esse quadro você acompanha aqui na TV Caxias Band toda semana com o Dr. Jorando Djalma e com o Dr. Paulo Pereira. Pensão por morte é o tema de hoje aqui no nosso programa, tá? Quem responde agora, vou deixar com vocês dúvidas com o internauta. Alguém perguntou alguma coisa para você, doutor Joran? Sim, as pessoas perguntam em relação à questão se a amante, né, se ela tem direito à pensão por morte. E aí existe dúvidas, interpretações, porque o STF tem decidido de uma certa forma, e ultimamente teve um juiz de primeiro grau que decidiu de outra forma. O que acontece? Em regra, o entendimento do STF é que a amante, porque a amante é diferente de união estável. A amante é aquela mulher que sabe
que aquele homem é casado. Ela tem um relacionamento amoroso com aquele homem casado. Então ela é amante. Então, para o STF, essa pessoa não tem direito à pensão por morte. Já a pessoa que vive em união estável, existe uma pessoa que vive em união estável com um homem em uma cidade, ou na mesma cidade, mas as duas mulheres, uma não sabe da outra, e as duas convivem com ele, com a intenção de casar, de construir família, sendo que só ele está enganando as duas, e elas não sabem, não se comunicam. Que é o que chama na linguagem popular nossa aqui do Nordeste de amigado. Amigado. Ele é amigado com as duas mulheres, mas uma não sabe da outra. Aí o STF entende que essas mulheres também, a depender do tempo, têm direito. E a questão da amante, ter filhos, as duas. Sim, e as duas tendo filho, aí aumenta mais a chance. E a questão da amante, esse juiz que decidiu de primeiro grau, é porque, pela questão do lapso temporal, já tinha mais de 20 anos, né? Essa mulher já vivia como amante com ele, mais de 20 anos. E esse juiz entendeu que essa mulher tinha direito, sim, à pensão por morte. É uma vida, né? É uma vida. Então, assim, são situações e situações. Nessa questão da amante, do amaziado, é a questão do caso a caso. É o que a gente costuma dizer, pastor, que tudo do direito depende. A gente vê aqui o entendimento, mas se a gente for brigar por outro entendimento, a gente consegue, às vezes, mudar aquele entendimento, né? Então, nada não é absoluto, nada não é absoluto no direito, né? Bom, nesse tema pensão por morte, eu gostaria de saber do senhor, doutor Paulo Pereira, qual a diferença entre a pensão por morte urbana e rural? Existe essa diferença? Existe a diferença no momento da comprovação ali do direito à pensão por morte. Por quê? A pessoa que trabalha na zona rural, reside na zona rural, ele exerce atividade urbana, ele trabalha ali exercendo contribuições para o INSS. Ou trabalha em uma empresa de carteira assinada, que a empresa repassa as contribuições para o INSS, ou então ele é um servidor público, que as contribuições são realizadas ali por um órgão próprio daquele estado, daquele município, que é chamado regime de previdência próprio. E também tem o caso aí do rural, que o rural, as contribuições são presumidas. O que é contribuições presumidas? Aquele lavrador ele não precisa contribuir para o INSS. O que ele precisa é só comprovar que exerce atividade rural. O fato dele comprovar que exerce atividade rural, ele já terá direito ao benefício. Então, no momento de requerer as pensões por morte, tanto a urbana como a urbana é necessário comprovar que aquele falecido ele contribuía para o INSS regularmente, tinha qualidade segurada com contribuições. Já o rural não precisa comprovar que tem contribuições, precisa comprovar apenas que aquela pessoa residia na zona rural e exercia atividade de lavoura. Então está aí perdida, meu marido faleceu, eu não tinha contribuições para o INSS. Verifica aí a documentação que comprova a atividade rural. Vê aí se ele trabalhava de roça, se ele tinha regulamentação, tinha carteira do sindicato, todos os documentos possíveis para comprovar e terão direito. Então as diferenças são essas, a questão das contribuições, né? Doutor Joran, e quem não contribuiu para o INSS tem direito à pensão por morte? Quem não contribuiu para o INSS não tem direito. A questão não é nem ter direito quem não contribuiu. Quem não tem direito é o dependente desse que contribuiu, porque ao tempo que ele não é segurado, ele não gera dependência ao INSS. Porque você tem que ter contribuinte de forma individual, facultativa, ou compulsória, obrigatória, que é o trabalhador de carteira assinada. O individual é, no seu caso, o senhor bastou. O senhor se enquadra nessa questão de contribuinte individual. Então, se você começa a contribuir o INSS, o senhor se enquadra como contribuinte individual. O senhor deixa dependentes, que a sua esposa e seus filhos são seus dependentes. Mas se a pessoa não contribui, não tem como, não gera um vínculo, não gera um laço. Então, assim, não tem como deixar dependentes no INSS se você não é contribuinte. Então, se a pessoa não é contribuinte, o certo é passar a ser contribuinte. Passar a ser contribuinte do INSS. Tá certo, então. Ó, pessoal, pensão por morte é o nosso tema de hoje. A gente sempre finaliza deixando o espaço aberto para os advogados tirarem as dúvidas da forma como eles bem entendem. Só a palavra. Sim, vamos lá. Aqui eu queria tirar uma dúvida, o que chega muito pra gente, muita dúvida, é se aquela pessoa que recebia o BPC Loas, que é o benefício assistencial para aquela pessoa miserável, ele vai ter direito, os dependentes terão direito ao benefício de pensão por morte? E a resposta, como sempre, que a gente dá aqui é depende. A gente já viu muitos casos que aquele benefício de BPC Loas ele pode ser mudado lá na justiça. Acontecia muito antigamente desse benefício ele ser concedido de forma errada. Então, quando a pessoa vinha a falecer, que aquela dependente ela iria verificar no INSS, meu marido recebeu um LOAS, eu não vou ter direito à pensão. Mas às vezes esse benefício foi concedido de forma errada, né? Então, mesmo o LOAS não deixando direito ao recebimento de pensão, é necessário que você verifique se de fato esse benefício foi concedido da forma correta. E se não, a gente pode aí brigar
pela mudança, pela conversão desse benefício de luas para aposentadoria. É necessário se analisar. Então é uma dúvida muito das pessoas aí. Muitas pessoas têm deixado de receber a pensão imaginando que não teria esse direito. Em regra não tem. Só que como tudo no direito depende, a gente tem as exceções que a gente pode verificar aí se há a possibilidade de recebimento dessa pensão por morte também na situação. E o senhor, doutor Jorão, que mais acrescenta? Pastor, o que chega muito para nós também em relação à comprovação de união estável. Que geralmente as pessoas são casadas, né? Casado no religioso, não tem mais documento religioso. E aí, qual documento que você deve provar essa comprovação de união estável? Esse vínculo, né? E assim, eu não vou citar todos, porque o rol lá de documento, a documentação é extenso, mas você pode juntar documento, certidão de nascimento dos filhos, né? Certidão de nascimento dos filhos em comum, comprovante de endereço em comum, ou seja, se o talão de água for o nome dele e o talão de luz o nome dela, você pode juntar esses comprovantes, tanto atuais como antigos. Eu gosto de usar fotos, né? Embora não esteja lá específico no rol, mas tem o espaço que se encaixa, que é uma prova que você pode colocar. Declaração de imposto de renda, você que colocou a pessoa como dependente. Então assim, não dá para falar porque o tempo aqui é curto, mas tem vários documentos, né, que a pessoa pode comprovar essa união estável. E a declaração também de união estável feita em cartório, né? Sim. É um documento muito... Tá aí, pessoal, nosso bate-papo de hoje, pensão por morte, a segunda parte, nós prometemos e cumprimos com o Dr. Jorão Dejalma, Dr. Paulo Pereira, deixando aí a sua mensagem final e o endereço nas redes sociais, quem quiser tirar as dúvidas e seguir aí os nossos advogados. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Meu Instagram, nos sigam lá, @advpaulopereira. E também eu costumo aqui falar para vocês irem lá no site. Lá no site tem muito conteúdo, muito artigo, muito post. Se você quiser ler um pouco, você gosta de ler, tá aí no interior, quer ler ali um pouquinho sobre pensão por morte, sobre benefícios previdenciários, vai lá no nosso site www.escritoriopereiradvogados.com.br. Então não deixe de nos visitar lá no nosso site e no Instagram também. É isso aí, pessoal. Nos visite lá no meu site, no meu Instagram, melhor dizendo. O doutor Paulo falando site e eu falando, já criei um site para mim aqui inexistente. Mas é no meu Instagram, @advjorandejal. Nos siga lá, mande suas perguntas, suas dúvidas. Inclusive já tem surgido algumas dúvidas e algumas perguntas e nós temos respondido. E, inclusive já temos fechado alguns contatos através do Instagram. Forte abraço a todos e muito obrigado, pastor Ribamar. A gente que agradece, tá? Próximo encontro, na próxima semana, com outro tema sugestivo para você, tá? Aqui no Band Cidade e no YouTube também, a gente está aí nas redes sociais. Na próxima edição do Band Cidade, eu espero você aqui com o quadro Faça Direito, Seus Direitos, Seus Deveres. Até lá, forte abraço, doutores. Forte abraço. Forte abraço.